Olá, tudo bem? Neste Informe SP especial, você vai ver importantes assuntos noticiados nos últimos dias pela nossa equipe de reportagem. Acompanhe com a gente a partir de agora. No final de fevereiro, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, visitou a Alesp e se reuniu com o deputado estadual Ricardo Madalena, do PL, que havia assumido interinamente a presidência do Parlamento Paulista por alguns dias. Eles falaram sobre ações de combate à pandemia de Covid-19 no estado de São Paulo. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, apresentou o cenário da pandemia de Covid-19 no estado. Nós estamos tendo essas últimas 2 semanas um incremento, um aumento muito grande do número de ocupações dos leitos nos hospitais, seja enfermaria, mas especialmente nas unidades de terapia intensiva. Nós estamos mexendo dentro das estratégias do Plano São Paulo em algumas restrições para que dessa forma a gente consiga diminuir o número de pessoas circulando e com elas o vírus, diminuindo o número de pessoas doentes que precisem da assistência hospitalar. Mas nesse momento, não adianta nós aumentarmos leitos, até porque o número de leitos é restrito, o número de profissionais da saúde também é restrito e recursos econômicos também o são. Nós precisamos um apoio e a conscientização das pessoas. Há um ano, foi registrado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus na cidade de São Paulo. O secretário destacou a importância das ações do Parlamento Paulista no enfrentamento à pandemia. O Parlamento tem que estar ciente e nos ajudando, e está. As emendas que têm sido utilizadas, elas são utilizadas para a área da saúde, têm promovido uma assistência ainda maior no enfrentamento da pandemia, nos auxiliando dessa maneira a assistência à saúde para a população. Nós estamos passando uma fase muito difícil, uma realidade incompreensível do que vem ocorrendo. E temos que tomar todas essas medidas. E no caso de prevenção, nós temos que fazer a prevenção, porque hoje no interior, na minha região mesmo, não existe mais leito. Como que vamos continuar desta forma, sendo que não adianta pôr mais leito, mais gente, não tem estrutura para pôr mais gente, não tem profissional da saúde. Então é louvável o que o secretário vem fazendo na pasta, dando esse suporte para poder atender a nossa população. Eu agradeço muito o que o senhor tem feito pela população do nosso estado de São Paulo, secretário. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço muito o apoio, porque é muito importante que nós tenhamos esse apoio da Assembleia, especialmente do deputado, que sempre nos acolheu de uma forma muito calorosa. E nesse momento precisamos de todos. O interesse na preservação das vidas não é mais só da saúde, é da população, são dos gestores públicos, nós temos essa responsabilidade. Uma reportagem da Rede Alesp informa que o estado de São Paulo investiu 14% do orçamento na saúde, com mais de R$1,5 bilhão para o enfrentamento do novo coronavírus. O estado de São Paulo investiu 14% do orçamento na área da saúde e destinou mais de R$1,5 bilhão no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os dados referentes ao ano de 2020 foram disponibilizados pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein. O representante do governo paulista se reuniu virtualmente com os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Jean Gorenstein ressaltou ainda que 170 milhões foram direcionados à atenção básica em todo o estado. Desse investimento que foram realizados, nós tivemos no ano de 2020 178 milhões e 400 mil reais, sendo só no terceiro quadrimestre de 2020 o investimento de 62 milhões e 900 mil reais. Após a apresentação, o secretário respondeu às dúvidas dos parlamentares. O deputado Ataíde Teruel, do Podemos, questionou sobre uma possível falta da segunda dose da vacina. Muitas pessoas que tomaram a primeira dose estão ficando apavoradas, pois não têm a segurança, não têm a certeza de quando tomarão a segunda dose. Caso essa segunda dose não seja aplicada no período recomendado,
a primeira dose perde o efeito? Nós temos que levar em consideração que, eventualmente, por um motivo ou outro, alguém possa não receber essa segunda dose, ou porque adoeceu, ou porque viajou por algum compromisso e não pôde manter este prazo. Nós lembramos que essas doses, que a vacina, ela ainda se mantém ativa no nosso organismo. Quando eu recebo uma segunda dose do imunizante, eu faço aquilo que nós chamamos de reforço vacinal. E isso é muito bem estabelecido na pediatria, quando a mãe esquece de dar as doses de reforço e a faz, ou o faz depois de 2, 3 ou 4 meses de atraso, e nem por isso ela precisa iniciar um esquema vacinal completo, porque ela faz simplesmente uma ativação daquelas células que nós chamamos memória e procede à produção de defesas, nas quais chamamos de anticorpos específicos para o vírus, e no caso, o Covid-19. Já a deputada Edna Macedo pediu esclarecimentos sobre o possível fechamento do Hospital Infantil Darcy Vargas, referência no tratamento de crianças com câncer e outras especialidades. Boa tarde aos nobres pares, senhor secretário e sua assessoria, meu boa tarde. Eu gostaria de ser muito breve, mas tenho 3 perguntinhas aqui para deixar para o senhor secretário me responder. Primeiro, se o Hospital Darcy Vargas vai fechar, vai ser transferido para outro local e por que motivo? Esse ponto é uma coisa que eu gostaria de saber. O Darcy Vargas, ele é um dos hospitais de referência em pediatria, de oncologia pediátrica, de nefrologia, com unidades de diálise pediátrica e referência, especialmente aqui na Zona Sul, mas também sendo uma unidade referenciada para outras crianças do estado que acabam fazendo o seu tratamento aqui. Importante lembrar que é um hospital de ensino que acolhe residentes que vêm de todos os estados para cá. Portanto, um hospital extremamente importante para a sua continuidade. Nunca, em tempo algum, foi postulado a ideia do encerramento das atividades de um hospital de tamanha importância assistencial e educacional universitária. De acordo com o artigo 52A da Constituição Paulista, os secretários estaduais devem prestar contas do andamento da gestão para os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. A repórter Julie Stanzioni traz informações sobre uma parceria do governo de São Paulo com a Fundação SEAD para medir o impacto da pandemia de Covid-19 no turismo paulista. A Secretaria Estadual de Turismo firmou uma parceria com a Fundação SEAD, que é uma instituição que compila e analisa dados socioeconômicos. Segundo o secretário estadual do Turismo, o Vinícius Lumetz, essa parceria é importante para analisar qual o momento real da pandemia da Covid-19 em todo o estado e qual é o impacto dela justamente na economia e no turismo do estado. Isso é muito importante porque São Paulo, a nossa cidade, recebeu antes da pandemia 44 milhões de pessoas, tanto para o turismo convencional quanto para o turismo de negócios, que é o mais famoso aqui na cidade de São Paulo. Então, essa parceria serve para dar transparência também para o governo do estado de São Paulo, para você que está em casa acompanhando a Rede Alesp. A indústria do entretenimento é um dos setores mais prejudicados nos últimos 12 meses. Os detalhes com o repórter Fábio de Lima. A indústria do entretenimento é uma das mais prejudicadas durante a pandemia. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, mais de 350 mil eventos deixaram de ser realizados só no ano passado. Estamos falando de shows, festas, exposições, rodeios, eventos esportivos, entre outros. Essa paralisia fez com que o setor deixasse de ganhar 90 milhões de reais só no ano passado.
Há 2 semanas, cerca de 50 profissionais da área do entretenimento tiveram uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros, pedindo algumas medidas emergenciais para o setor. Parados desde março do ano passado, eles pedem, entre outras coisas, que seja liberada uma linha de crédito exclusiva para esses profissionais da área do entretenimento. O repórter Luiz Reda tem informações sobre um projeto de lei do governo federal já encaminhado ao Congresso Nacional para mudar o cálculo do ICMS sobre os combustíveis. O governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de lei complementar que muda o cálculo do ICMS sobre os combustíveis. Segundo o Palácio do Planalto, o método atual permite que os estados fixem alíquotas diferentes do imposto, contribuindo para uma cobrança maior ao consumidor final e impactando a inflação. Desde 2019, o presidente Jair Bolsonaro defende que a cobrança do imposto aconteça nas refinarias. Se a proposta apresentada por ele for aprovada pelo Congresso, o ICMS vai incidir uma única vez sobre o litro de cada combustível e a alíquota será definida pelos governadores por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ. O Brasil pode fechar em breve acordos com outros laboratórios estrangeiros para obter as vacinas Sputnik V e a Covaxin. Acompanhe na minha reportagem. O Brasil cogita fechar para os próximos dias acordos para a utilização no país de mais 2 vacinas contra a Covid-19. São elas a russa Sputnik V e a Covaxin, esta desenvolvida pela Índia. Além do acerto financeiro, os imunizantes ainda vão depender da aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser aplicada em toda a população brasileira. Nossa equipe de reportagem destaca que a Anvisa considera que os efeitos adversos causados pela vacina contra a Covid-19 não são graves até o momento. Um mês após o início da imunização no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária considera que os efeitos adversos causados pelas vacinas contra a Covid-19 não são graves e estão dentro do esperado. Ainda segundo a Anvisa, não há dados que indiquem mudança na avaliação de segurança dos imunizantes, que foram analisados de acordo com benefícios, riscos, qualidade e eficácia. Nos próximos dias, a agência deve receber relatórios produzidos pelos fabricantes das vacinas Coronavac e Oxford AstraZeneca com dados dos primeiros meses de vacinação no Brasil. Esse documento deve auxiliar a Anvisa no monitoramento de segurança dos imunizantes. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, avançou em fevereiro. O repórter Luiz Reda tem os detalhes. Após 4 meses de perdas consecutivas, o índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, avançou 3% em fevereiro e chegou a 78 pontos. De acordo com esse indicador, a percepção dos consumidores em relação à situação econômica atual cresceu 2% e chegou a 69 pontos. Segundo o levantamento da FGV, o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 e a possibilidade de reedição do auxílio emergencial parecem ter motivados os brasileiros. Vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Estamos de volta e nossa repórter Melissa Araújo ressalta que, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o setor industrial registrou mais contratações do que demissões na última década. Dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI, constataram que o setor contratou mais do que demitiu na última década. As contratações superaram as demissões no mês de janeiro na indústria nacional, um aumento de 50% no quadro de novos empregos. E já são 7 meses consecutivos de alta na oferta de emprego no setor industrial brasileiro. Especialistas apontam que essas novas contratações refletem a recuperação da indústria no segundo semestre do ano passado. Nossa equipe de reportagem também destaca que mais de 24 milhões de reais foram disponibilizados pelo governo estadual para resgate de créditos da nota fiscal paulista.
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo disponibilizou mais de 24 milhões de reais em créditos para resgate dos participantes da Nota Fiscal Paulista. O montante liberado é referente aos créditos de outubro de 2020. O consumidor que faz parte do programa tem até 5 anos para resgatar os valores para uma conta corrente ou poupança. Para transferir os recursos, deve-se utilizar o aplicativo da Nota Fiscal Paulista ou fazer resgate pelo site da Secretaria da Fazenda. O valor mínimo para transferência é de R$ 1,99. As cidades de Caçapava e Taubaté, localizadas na região paulista do Vale do Paraíba, receberam recursos no valor de R$ 300 mil destinados pela deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL. As informações são do repórter Fábio de Lima. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, fez a entrega de R$ 300 mil em recursos para as cidades de Taubaté e Caçapava. Ela visitou a base sul da Guarda Civil de Caçapava para fazer a destinação de R$ 100 mil em recursos que serão investidos na aquisição de equipamentos para a GCM. Em Taubaté, a parlamentar destinou recursos para a Casa São Francisco de Idoso, Instituto São Rafael e Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. As instituições sociais receberam R$ 50 mil para a aquisição de um veículo e o museu R$ 100 mil para investimentos em equipamentos para o teatro da instituição. Através de emenda parlamentar, a cidade de Bebedouro agora conta com uma ambulância veterinária para atendimento de animais na região. Nossa reportagem informa que a iniciativa partiu do deputado estadual Léo Oliveira, do MDB. O deputado Léo Oliveira, do MDB, junto com autoridades da cidade de Bebedouro, obteve através de emenda parlamentar uma ambulância para o SAMU Animal. Este veículo vai atender animais que necessitam de atendimento veterinário de forma gratuita para a população que não tem condição de pagar ou para os que estão em condição de rua. O prefeito do município, Lucas Serem, agradeceu a todo o partido e também ao parlamentar por essa conquista. Ele destacou que quem ganha com o SAMU Animal é toda a população e que a luta pelos animais não vai parar. A Alesp aprovou um projeto de lei do deputado estadual Rodrigo Gambale, do PSL, que autoriza a instalação de câmeras de reconhecimento facial em transportes públicos de São Paulo. A repórter Priscila Silvério tem os detalhes desta novidade. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei 865 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Gambale, do PSL, que autoriza a instalação de câmeras de reconhecimento facial nas instalações do metrô, CPTM, dentro dos vagões e também nas composições. Estabelece ainda parceria com órgãos de segurança pública, de forma que o reconhecimento auxilie na identificação e localização de foragidos e pessoas desaparecidas. O projeto de lei vai ser encaminhado para a sanção do governador. O deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, promoveu um debate sobre a isenção de IPVA para pessoas com deficiências no estado de São Paulo. A repórter Tayana Conrad traz mais informações sobre este evento. Por iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi realizado um ato solene sobre a isenção do IPVA para pessoas com deficiência. O evento contou com a presença de representantes de diversas entidades do movimento a favor dos direitos do PCD. Segundo ele, a ideia do evento é defender os direitos dos portadores de deficiência. Revogação imediata do decreto 65.337, que revogou, que anulou as isenções na compra do carro, do IPVA, para as pessoas com deficiência. Esse decreto é fruto da aprovação de um projeto de lei que foi aprovado no ano passado, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, o PL 529. A doutora Renata Tibiriçá, que é defensora pública, falou sobre a ação civil pública que está em andamento sobre essa questão que afeta muitas pessoas.
A Defensoria também contactou o Ministério Público, que também estava atuando nessa questão, também recebeu, né, porque nós reparamos que os mesmos e-mails que foram encaminhados para a gente foram encaminhados também ao Ministério Público. O Ministério Público propôs inicialmente eles oficiaram o governo do Estado, e, se não me engano, acho que não houve resposta, e eles acabaram propondo uma ação civil pública, e nessa ação civil pública eles discutiram especialmente a questão da falta de isonomia no tratamento em relação às pessoas com deficiência e a discriminação entre os grupos de pessoas com deficiência. A Sandra Ramalhoso, representante da Pastoral em Defesa das Pessoas com Deficiência, destacou sobre as dificuldades de locomoção e o respeito pelos direitos adquiridos por quem precisa da isenção do IPVA. Nós não temos um transporte digno. Então, não é mais do que obrigação dele do que subsidiar o nosso transporte. Ah, vocês têm Atende. Como nós temos Atende? Quem é que consegue a fila do Atende? Então, nós precisamos de ter transporte. E se alguns de nós conseguem ter o carro, com muito sacrifício, esse direito tem que ser respeitado, né? As pessoas fazem o maior sacrifício para estar comprando o seu carro, para estar se locomovendo, e ele tira, como foi falado aqui, os nossos carros, eles não podem ser, eles têm um valor alto, por eles serem automáticos, por eles terem a direção hidráulica ou elétrica, eles já vêm de fábrica num preço alto. E a nossa cota já está num valor que nós não encontramos mais carros. O deputado Carlos Gianazzi finalizou o evento falando sobre a gravidade da situação e a luta dentro da Lesp. Do ponto de vista aqui da Assembleia Legislativa, nós vamos continuar pressionando, pautando o PDL número 1 para que ele seja votado em caráter de extrema urgência, porque isso é urgente, e apoiando todas as outras iniciativas que estão sendo tomadas, de outros deputados também, do movimento organizado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que está presente aqui. Você sabia que o sucesso da rede social de áudios Clubhouse já atraiu a atenção de gigantes de tecnologia de informação e até de instituições públicas brasileiras? Confira mais sobre essa tendência tecnológica comigo. O sucesso da rede social Clubhouse tem chamado a atenção de várias multinacionais tecnológicas e também de instituições públicas no Brasil. Nesta segunda-feira, o governo do estado de São Paulo estreou seu canal de áudio na Clubhouse com o tema Vacinação contra o novo coronavírus. Esta rede social de áudios funciona como uma central de podcasts que possibilita a participação dos seus integrantes. O repórter Fábio de Lima destaca que, no final de fevereiro, o Instituto Butantan chegou a 120 anos de atividade essencial, como as valiosas pesquisas científicas que são indispensáveis à saúde. O Instituto Butantan completou 120 anos esta semana e destinou 1.200.000 doses de vacina Coronavac para o governo federal. Esse lote de vacinas faz parte das mais de 3.900.000 doses que serão distribuídas ao Ministério da Saúde nos próximos dias. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, o Instituto Butantan deverá produzir o imunizante sem depender da matéria-prima importada da China ainda em dezembro deste ano. Esta edição do Informe SP fica por aqui, mas ela segue na nossa programação e no canal da Rede Alesp no YouTube. Até o próximo programa especial. Tchau!